Boa noite, boa noite a todas. Bom estar aqui novamente. Graças a Deus estamos mais uma noite juntas para estudar a palavra do Senhor, para estudar tudo aquilo que irmãos e irmãs, no nosso caso irmãs, né, se dedicaram e escreveram um livro para que a gente possa aprender sobre um assunto que não é muito falado na perspectiva da mulher, né? É muito comum a gente ouvir falar sobre pornografia, sobre o vício em pornografia, mas a perspectiva masculina. E hoje nós vamos ver que as coisas não estão assim tão distantes do mundo feminino, né? Nós, mulheres, dentro da igreja, podemos e devemos lidar com a realidade de que mulheres acessam pornografia e são viciadas. Podem haver mulheres que são viciadas. Então, a gente vai iniciar esse nosso estudo do capítulo 22. Se Deus quiser, nós chegaremos ao final dentro de algumas semanas. E foi uma bênção estar aqui com vocês. Obrigada pela presença de todos. E vamos lá, né? Esse assunto, como eu falei, ele não é muito abordado, ele é um assunto proibido. Então, assim, como a gente fala muito pouco, eu quis fazer tipo um panorama da pornografia, né? Pesquisei na internet e vi, não vou falar tudo que está aqui não, depois eu vou mandar, vou disponibilizar a apresentação no nosso grupo. Quem tiver a fim de olhar com um pouco mais de minúcia, é só acessar lá no nosso grupo do WhatsApp que vai ter. Então, aqui é uma pesquisa sobre a pornografia no mundo, né? No Brasil e no mundo, e a gente vê que 22 milhões de pessoas assumem que consomem pornografia, né? Desses 22 milhões, 76% são homens e 24% são mulheres. Então, nós temos aí mulheres que consomem e que estão aí fomentando uma série de mercados que a gente vai falar mais à frente, que não são interessantes, e principalmente porque a gente sabe que isso é um pecado, né? Um dado sobre quem costuma acessar, né? O estado conjugal das pessoas. 45% das pessoas são casadas, 50% são solteiras, 4% divorciadas e 1% viúvo. Em média, são gastos 12 minutos num site pornô. 7,5 vezes por mês é o número, em média, de visitas em sites pornográficos. E 2/3 dos profissionais de RH, isso aqui eu fiquei impressionada, encontram pornografia nos computadores de trabalho de seus funcionários. Então, é complicado, né? Você está trabalhando e 2/3 dos seus funcionários acessam pornografia quando deveriam estar trabalhando. 30% de todos os dados transmitidos pela internet são de pornografia. Isso é um dado muito alto. 30% de dados só pornografia. Então, é um assunto que a gente realmente precisa falar e lidar com isso, porque ele está dentro das igrejas muito mais do que a gente imagina. E cada vez mais as mulheres estão acessando uma forma mascarada de pornografia, mas que não deixa de ser pornografia porque está mascarada, né? Alguns fatos sobre a pornografia e o nosso cérebro. O que acontece? O nosso cérebro ele sofre mudanças a um nível estrutural por conta da neuroplasticidade, ou seja, a mudança que o cérebro é capaz de fazer é modificada, e o resultado disso são as repetições dessas experiências pornográficas. Existe um excesso da produção de dopamina que é oferecido pela pornografia, e isso eventualmente pode causar perda de receptores dopaminérgicos, alimentando mais o vício. Ou seja, quanto mais você vê, mais você precisa, porque o seu organismo ele está tão acostumado a tanta coisa, tanta dopamina, que ele precisa de cada vez mais, igual uma droga. Estímulo. O uso da pornografia causa como se fosse um curto-circuito no mecanismo de resposta do cérebro e estimulação sexual natural. Ou seja, você não consegue mais ter prazer com o sexo natural. Você só consegue ter prazer vendo pornografia. A sexualidade gera em indivíduos a busca por formas de pornografia mais imoral, agressiva e degradante. Erosão. Todos os vícios, incluindo o vício por pornografia, causam erosão no córtex pré-frontal.
a parte que faz o quê? Escolher. Violência. Aqueles que assistem à pornografia tendem a participar de atos sexuais violentos, simulações de estupro e pedofilia, práticas de sadismo e sadomasoquismo, entre outros. E uma distorção o uso da pornografia na infância e adolescência pode distorcer drasticamente as expectativas sexuais da vida real. Então, irmãs, aqui eu nem entrei na parte bíblica ainda. Se a gente fosse só olhar pela parte da saúde, a gente já veria que a pornografia é completamente desaconselhável, né? Quanto mais nós que estamos aqui num grupo de irmãs cristãs sabemos, né, quais são os efeitos da pornografia, não só para o nosso corpo, mas para a nossa alma. Então, assim, é para a gente ficar ligado, porque não é só um efeito na alma, é no corpo também. E aí eu queria chegar nessa constatação que eu acho que ninguém tinha dúvida: pornografia não é entretenimento, pornografia é pecado. As pessoas que consomem a pornografia, elas estão pecando, elas estão distantes de Deus naquele momento. No momento em que nós, mulheres, escolhemos acessar algum conteúdo pornográfico, nós estamos pecando, nós estamos desagradando a Deus, nós estamos desvirtuando a função do sexo, a função da relação sexual e desagradando o Senhor em muitos aspectos, e não é só no aspecto sexual. Então, nós precisamos ter essa consciência de que a pornografia, embora muitas vezes a gente olhe e pense que é apenas um pecado sexual, mas à frente nós veremos que não é só um pecado sexual. Ela nos afasta de Deus como todos os pecados, mas ela vai muito além da imoralidade. E aí no livro, né, ela começa a falar muito sobre como que a pornografia ela fica na nossa mente, como que a personagem aqui do início ela fica pensando e ruminando aqueles pensamentos e não consegue se livrar daquilo, e é bem isso que acontece com a pornografia, né? Aquele slide que nós falamos sobre os efeitos no corpo é como se fosse uma droga. E muitas vezes nós estamos o quê? Aprisionadas. As mulheres ficam aprisionadas pela pornografia. E, assim, não é comum a gente escutar nas igrejas os pastores ademoestando, né, falando de forma específica sobre a pornografia quando acessada por mulheres. Isso é um tabu. Muita gente acha que só homem acessa a pornografia. E isso está muito longe de ser verdade. Nós vimos lá que 24% das mulheres acessam. E eu acho que esses dados são de 2019. Eu acabei que não coloquei no slide, mas eu vi uma pesquisa que fala que durante a pandemia o acesso a sites pornográficos aumentou em 60%. Então, se o acesso de sites pornográficos aumentou em 60% durante a pandemia, com certeza aqueles números eles estão maiores, né? Até porque, além o isolamento trouxe, além do afastamento, né, trouxe uma série de consequências dentro da casa, e a pornografia ela tem esse efeito de dar uma acalentada, né? As pessoas usam a pornografia para se como desestressar. Mas a pornografia, embora seja muito sedutora, com a repetição, ela passa a ser o quê? Ela passa a ser algo que te domina, ela passa a ser algo que você não consegue mais lidar com esse vício de uma forma normal, né? A partir do momento que você já começou a acessar pornografia, já é algo que não está normal, que é algo que está desagradando o Senhor. E a pornografia, ela afeta os nossos corações em níveis que a gente nem imagina. As pessoas acessam pornografia por carência, acessam pornografia por frustrações, acessam pornografia para se aliviar, porque tem muita gente, né, tem uma corrente que faz masturbação, vou falar logo isso a seguir, que faz bem para o corpo, né? Mas isso não é verdade. Masturbação é pecado. E, normalmente, como a pornografia traz um prazer extremo e imediato, ele sempre não, mas via de regra, ele vem acompanhado da masturbação, da depravação sexual. Então, como eu falei,
não é só uma imoralidade. A pornografia, na verdade, ela desencadeia uma série de pecados, uma série de comportamentos que desagradam o Senhor, e a gente acha que é só sentar e ver um filmezinho ou uma revista, quando não é, né? As pessoas que são viciadas em pornografia, elas procuram ocasiões para ceder às suas tentações. Chega um momento que elas começam a planejar alguma situação que elas vão poder ficar sozinhas, alguma situação onde elas vão poder fazer aquele acesso no celular e elas vão poder ceder à sua tentação. Isso é uma característica muito presente de quem já está comprometido de uma forma bastante grave com o pecado da pornografia, né? E nós precisamos falar sobre isso, né? Nós precisamos falar que a pornografia é algo real, e aqui na página 373 ela fala assim, que a pornografia é um problema crescente entre as mulheres. E ao invés de a gente fingir que ele não existe, é hora de admitirmos que ela está realmente aqui, tentarmos ajudar umas às outras. Então, a gente não precisa ter vergonha da pornografia, nós precisamos falar sobre isso para que esse, como qualquer outro pecado, seja extirpado da nossa realidade como cristãs, né? Esse sempre vai ser o nosso intento, né? O aconselhamento, ele traz o alívio, porque normalmente a pessoa está sofrendo. Algumas vezes esse sofrimento vem de comportamentos pecaminosos, como é o caso da pornografia, e a gente precisa estar juntas umas às outras para a gente se apoiar e conseguir acabar com essa dependência, né? E aí, o que acontece? A pornografia, ela é muito mais do que a gente pode supor, né? Normalmente a gente acha que a pornografia tem a ver só com filmes, né? Só com conteúdos de filme, de série, quando na verdade não é verdade, né? A gente está aí, ó, eu peguei essa foto de todos esses livros têm conteúdos eróticos. Todos eles têm conteúdos eróticos. Todos eles vão trazer para a gente imagens impuras. E isso vai fazer com que a nossa realidade seja deturpada. Porque quando a gente tem uma imagem impura na nossa cabeça, como ela falou lá no início do capítulo, da menina que não conseguia viver mais, que estava o tempo todo atormentada pelas imagens, né? Assim é quando a gente busca esse tipo de literatura. A gente acha que são coisas inocentes. Ah, não, mas é uma bobagem, nem tem nada assim, nem tem palavrão, né? A gente acha que tem que ter palavrão, tem que ter vulgaridade no nível mais baixo para ser pornografia. E não, isso aqui é pornografia. Se algo suscita em você um pensamento impuro, isso já é pornografia, isso já é imoralidade sexual. E às vezes a gente lê, às vezes a gente tem acesso a esse conteúdo e quer o quê? Fazer isso na nossa casa. A gente quer fazer e trazer isso para o nosso dia a dia. E a gente precisa ter muito cuidado com as nossas motivações, porque a gente pode pensar assim, não, mas eu estou lendo esses livros porque, na verdade, eu quero apimentar a minha situação com o marido. Eu quero que a minha vida sexual fique mais ativa, eu quero fazer umas coisas diferentes. Eu acho o seguinte, que se você precisa acessar um conteúdo que desagrada a Deus para apimentar a sua relação, eu acho que o caminho não está certo. Eu acho que a gente precisa rever realmente os nossos atos. Eu acho que uma maneira de você apimentar seu casamento, ela deve ser diferente de buscar materiais que vão trazer para a nossa mente ideias, imagens, às vezes frustrações, porque aquilo acontece no livro e aqui em casa não acontece, porque no livro o fulano de tal faz e acontece aqui em casa, meu marido não é bem assim, porque no livro a menina ela tem corpo assim, assim, assado, e eu não tenho. Então, assim, algo que às vezes a gente acha que é inocente, que às vezes a gente está tendo contato só para dar uma flertada com alguma coisa, para dar uma apimentada na nossa relação, pode trazer muitos malefícios, né? E a gente precisa ter muito cuidado com a nossa motivação. Lembrando que a nossa mente, a gente não consegue controlar os nossos pensamentos, né? Então, às vezes, a gente vai criar imagens mentais e no momento de uma relação sexual normal com o nosso parceiro, com o nosso marido, a gente vai estar pensando, achando que está com ele, porque está ali no momento de intimidade, mas, na verdade, eu estou pensando em outro homem, o homem do livro.
Eu estou pensando naquele homem que estava fazendo aquilo, aquela brincadeira, estava usando aquela roupa, estava naquele lugar com aquela mulher do livro, que não é a sua vida, que não é o seu marido, que não é onde você está. Então, a gente precisa entender que mais do que a gente vê o filme, os livros, as literaturas, elas também podem trazer malefícios para a nossa vida, né? E isso é muito complicado, isso é muito complicado. Esse livro, esse filme, né, ele ficou muito famoso e talvez ele tenha sido o filme mais famoso, né, que ganhou mais notoriedade nesse estilo de filme, porque é o que todo mundo fala, né? Ele é um pornô para mulheres, é um pornô leve, né? É um pornô que fala de amor, que tem sentimento. E, na verdade, ele pode ter o sentimento que for, só não tem nada a ver com aquilo que Deus quer para a nossa vida, né? Ele não tem nada a ver com o plano de Deus para um homem e para uma mulher. As imagens pornográficas e a imaginação, elas podem caminhar lado a lado, como eu falei, com relação às literaturas. Os filmes, eles também vão trazer para a gente essas imagens mentais, e isso pode trazer para o nosso relacionamento pessoal muitos prejuízos. O olho da mente ele é tão poderoso quanto o olho físico, ou seja, aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente às vezes projeta, aquilo que às vezes tem dentro do nosso coração, né, como desejo para o nosso marido, para o nosso casamento, nem sempre vem dos planos de Deus, porque a gente está alimentando a nossa mente com imagens, com conteúdo que não condizem com aquilo que o Senhor tem para nós. Da perspectiva de Deus, não existe diferença entre ver um filme ou uma imagem e ler um livro com conteúdo erótico, pois ambos evocam fantasias impuras. Então, a gente precisa entender, de uma vez por todas, que os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas concupiscências, elas têm que ser, elas não, os nossos desejos, eles têm que ser puros. Se em algum momento uma imagem mental é diferente daquilo que o Senhor determinou para nós, está errado, é pecado. Então, a gente já deve se preocupar, a gente já tem que começar a se sondar o nosso coração, porque, de alguma forma, a pornografia já invadiu o nosso imaginário e a gente precisa tomar uma providência a respeito disso. E não sou eu que estou falando isso, né? Essas passagens, que foram as passagens até que a própria autora coloca aqui na página 375, elas são muito claras. Mateus 5, 27 e 28 fala: vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu com ela adultério em seu coração. Então, não tem essa de só os atos serem pecados. Os nossos pensamentos, os nossos desejos, eles também são pecado. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Do coração, irmãs. Então, do que a gente está alimentando a nossa mente, né, o nosso coração? Quando ele fala isso, ele está falando dessa questão do nosso interior. O que a gente está alimentando? Como a gente está alimentando a nossa mente para evitar que saiam esses maus pensamentos, que saiam os homicídios, os adultérios, as imoralidades, né? Outra passagem: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumento de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros de seus corpos a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. Então, está muito claro que o nosso corpo, ele precisa ter ações santas. O sexo, ele é santo, desde que ele seja feito no casamento com o nosso marido. Então, não se engane pensando que, ao imaginar algo com outro homem, ou uma situação irreal, uma situação que não está dentro do seu contexto do seu casamento,
que isso não é pecado, que isso é só uma imaginação. É pecado, irmãs. A gente precisa estar muito ligado. E nós, mulheres, temos uma tendência a imaginar mais do que os homens. Os homens gostam de ver, né? Eles veem e eles se excitam e eles, a partir daí, vão. Nós não, nós imaginamos. Tudo dentro da nossa mente. A gente quer a gente cria as imagens, a gente cria as situações de forma a, às vezes, até viver num mundo paralelo, né? Então, a gente precisa realmente tomar cuidado com isso. E qual o problema, né? Por que que isso é pecado? Por que que a pornografia é pecado? Como eu falei para vocês, inicialmente, porque é sexualmente imoral, faltou um N ali. Isso é uma coisa óbvia, né? Você observar uma pessoa, um casal, às vezes duas pessoas do mesmo sexo, tendo relação sexual, ou numa cena um pouco mais sexual, aquele casal não sendo casado já está errado, né? Principalmente se mostrando para quem quiser ver em troca de dinheiro. Então, é sexualmente imoral. Perverte os propósitos de Deus para o sexo. O sexo, como eu falei, é santo, ele foi criado por Deus para que seja feito no casamento entre marido e mulher. Então, a pornografia traz completamente o oposto, né? Você está fazendo sexo fora do seu casamento, com uma pessoa que não é seu cônjuge, às vezes em situações degradantes, para vender e para provocar excitação em outras pessoas. A pornografia promove os pensamentos impuros, já falei isso. Promove a violência contra a mulher. Homens que consomem pornografia tendem a achar que a mulher precisa se submeter a situações degradantes dentro da relação sexual. E se a mulher está consumindo esse tipo de conteúdo, ela também está contribuindo para que a violência se volte contra ela mesma. A pornografia fomenta o tráfico de pessoas. Isso não está no livro, tá, gente? A partir do momento, a partir daqui da violência contra a mulher, até o final, isso não está no livro, foram coisas que eu adicionei porque eu achei importante falar. Como eu disse, a pornografia não é só um pecado sexual, olha a quantidade de coisas que a gente pode observar a partir da pornografia. Violência contra a mulher, já falei, tráfico de pessoas, crianças, homens, mulheres são traficados ao redor do mundo para que sirvam de escravos sexuais. Pessoas, crianças, mais uma vez, crianças são traficadas, mulheres são traficadas, homens são traficados para que sirvam de escravos sexuais, muitas vezes para fazer a pornografia que as pessoas consomem. Então, a gente tem que pensar que quando a gente consome a pornografia, pessoas como nós estão ao redor do mundo sofrendo por causa de um clique que eu dei aqui. Claro que não é só isso, né? É muito mais do que isso, mas é algo que é fomentado pela pornografia, o tráfico de pessoas. Aumenta a probabilidade de divórcio. Muitos casais se divorciam, muitos casais têm crises porque um dos cônjuges começa a ter o acesso excessivo, o acesso que se torna um vício na pornografia e acontece de culminar num divórcio, não só pelo acesso, pelo adultério, né? Mas porque quando você, como a gente viu lá nos slides iniciais, quando você começa a acessar muita pornografia, você perde o interesse pela vida sexual normal. Então você vai acabar sem ter relação com seu esposo, porque você está acessando pornografia. Porque é muito mais interessante, muito mais rápido, muito mais prazeroso você olhar para um vídeo, olhar para uma revista, ler um livro, você, como eu falei, normalmente a pornografia está aliada à masturbação, você se masturba, você se resolve na hora que você quiser, do jeito que você quiser, e acabou. Então, você é como se você não precisasse mais do seu marido para lhe satisfazer sexualmente. E isso acaba trazendo consequências a longo prazo, que vem ser até o divórcio. Promove e fomenta a pedofilia. Como eu falei, crianças são
às vezes, sequestradas para que seja feito filmes pornográficos com crianças. Promove o abuso sexual. De igual forma, homens e mulheres são sequestrados, são colocados em cárcere privado para que sejam feitos filmes pornográficos, porque as pessoas hoje em dia não estão mais interessadas em ver uma cena de sexo entre um homem e uma mulher normal. Não é mais suficiente. Hoje as pessoas querem ver sexo com animais, as pessoas querem ver sexo com crianças, as pessoas querem ver mulheres e homens e crianças sendo abusadas. Então, tudo isso a pornografia fomenta. E a pornografia gera violência. Pornografia tem essas três figuras aqui que fala bastante, além das disfunções sexuais, a alteração da dopamina pode contribuir para o quê? Para a depressão e ansiedade. Pessoas que consomem pornografia apresentam menos qualidade de vida, saúde mental pior e são mais propensas à depressão. Em Berlim, esse Instituto Max Planck indicou que indica que o aumento da pornografia, a ativação cerebral se torna menos intensa perante a exposição a conteúdos pornográficos mais convencionais. O que eu falei, as pessoas não estão mais interessadas em ver o sexo normal, elas querem ver só aberrações. O Pornhub é o maior site pornográfico que tem. Revelou que a busca por incesto ou violência vem crescendo nos últimos anos. A normalização da violência sexual pode influenciar ações da vida real do usuário e essa relação se deve à atividade dos neurônios espelhos, ou seja, você vai querer fazer aquilo que você está vendo. Tráfico de pessoas. Algumas produtoras convidam meninas de outros países para filmes convencionais, pagando passagem e tudo mais. Quando elas chegam lá no local, os produtores revelam que, na verdade, é uma gravação de um filme erótico. Então, imagina, você sai da sua casa, achando que você vai arranjar um emprego, você vai, sei lá, fazer um filme, se você é atriz, se você gosta dessa área da arte, e chegar lá, você vai ser obrigado a fazer um filme pornográfico. Ninguém vai dizer assim, não, se você disser assim, não, eu não quero. Você não tem esse direito. Você não está entendendo, eles não dão esse direito para a mulher. Então, o que vai acontecer? Ela vai fazer um filme pornográfico, um filme erótico à força, ela vai ser abusada sexualmente. Então, aqui no Brasil acontece a mesma coisa com as atrizes pornôs. Muitas são convidadas para filmes que tomam proporções muito maiores do que o combinado. O filme que foi promovido apenas para a Europa, que é lançado no Brasil, por exemplo, né? Resumindo, muitas produtoras se aproveitam da ingenuidade dessas mulheres e abusam psicológica e fisicamente delas. E fatos que você provavelmente não sabia. Esse Instituto Pink Cross Foundation diz que a expectativa de vida da atriz pornô é de 36 anos, enquanto a média nacional americana é de 78 anos. As maiores causas da depressão são o quê? Das mortes são o suicídio e uso de drogas. O uso prolongado de pornografia pode ser a causa de disfunção sexual, como incapacidade de atingir a ereção ou orgasmo com um parceiro na vida real. Estudos mostram mudança na transmissão de dopamina, e elas podem facilitar a depressão e a ansiedade, que já foi dito. Consumidores de pornografia relatam maiores sintomas depressivos, menor qualidade de vida e saúde mental em comparação com aqueles que não assistem pornografia. E, por fim, a indústria bilionária da pornografia tem ligação com o tráfico sexual infantil. 70% dos menores de idade mantidos em cativeiros foram usados para a produção de material pornográfico. Então, como eu falei, a pornografia ela não é só um pecado de moralidade sexual, é um pecado de falta de amor. Porque quando a gente acessa um conteúdo pornográfico, a gente olha para aquela pessoa que está ali, aquele homem bonito, né, que a gente normalmente, né, fica empolgado, nossa, que homem lindo, forte, sarado. Aquele homem é um filho de Deus, irmãs. Aquela mulher que está ali é um filho de Deus. Ela é uma pessoa que pode ser um eleito que o Senhor Jesus morreu por ela na cruz. E a gente passa a enxergar essas pessoas como objeto. A gente não olha para essas pessoas como seres humanos, a gente olha para essas pessoas como objeto. E o próprio sistema da pornografia trata essas pessoas como objeto. Só que eles não são crentes, nós somos. Então, quando nós, crentes,
Nós que conhecemos o Senhor Jesus, acessamos a pornografia, além da imoralidade sexual, além da fomentação da violência, além da fomentação do abuso sexual, além da pedofilia, além de tudo aquilo que eu já listei, a gente não está amando o próximo como a nós mesmos, porque eu não gostaria de estar naquela posição. Eu não gostaria que a minha filha fosse sequestrada para fazer um filme pornográfico. Então, a gente não pode acessar um conteúdo pornográfico achando que é algo inocente, que são só algumas páginas picantes e quentes, quando, na verdade, por trás disso, existe toda essa sujeira, né? Existem homens e mulheres, crianças, filhos de Deus, eleitos, quem sabe, a gente não sabe, é o Senhor que sabe, que estão ali sofrendo, porque eu e você estamos aqui acessando um conteúdo pornográfico, porque a gente quer dar uma pimentada na nossa relação, porque a gente quer se satisfazer rapidamente, porque a gente está infeliz. Então, a gente precisa refletir verdadeiramente sobre as nossas motivações e levar aquelas pessoas que nós vamos aconselhar a refletirem também sobre isso, né? E aí a gente precisa o quê? Perguntar se realmente nós entregamos a nossa vida para Jesus. Se nós realmente temos o Senhor Jesus como nosso Senhor, porque como Salvador todo mundo quer. Como Salvador, todo mundo tem Jesus, porque é fácil ser salva por ele. Foi de graça, né? É graça. Todo mundo, isso aí é uma coisa que todo mundo tem na ponta da língua. Senhor, como você vai ser salvo? Pela graça de Jesus. Ele morreu na cruz, a gente se arrepende, é de graça, a gente não precisa fazer nada. Mas como Senhor? Será que a gente já recebeu o Senhor Jesus como Senhor de nossas vidas? É interessante a gente pensar que todas nós pecamos com ações, pensamentos e palavras. Então, nenhuma de nós está livre de se fazer essa pergunta. A pornografia, ela é só mais um pecado, mas ela tem um potencial muito grande de causar dependência e toda aquela destruição que eu já falei anteriormente. Nós vivemos na graça de Deus e Jesus é o nosso maior presente. Então, nós temos que buscar em Cristo todas as respostas para as nossas ansiedades. E eu não estou aqui discutindo aquela ansiedade patológica que a pessoa tem que tomar remédio. Se tiver que tomar remédio, vai tomar remédio. Eu estou falando daquela situação onde a gente está, às vezes, insegura, às vezes a gente está carente, às vezes nosso marido realmente não está nos tratando do jeito certo, às vezes nós não estamos tendo o retorno que nós gostaríamos de ter. E aí, o que a gente faz? A gente procura o mais fácil, que é dar um clique, às vezes até numa conversa mais picante com um colega de trabalho, com um colega. Ah, mas não tem nada a ver, é só meu amigo. Será? Será que aquela conversa, aquela piadinha de duplo sentido, não está fazendo você imaginar coisas que você não deveria imaginar? Isso também é pornografia, irmãs. Pornografia vem de porneia, e porneia quer dizer imoralidade. Então, quando você tem uma conversa que não é conveniente com alguém que não é seu marido, você está fazendo a sua pornografia. Então, nós precisamos entender isso, que Deus nos deu a graça. Jesus é o nosso maior presente. E um relacionamento com Cristo é o que vai nos libertar de qualquer pecado. Qualquer pecado, inclusive o da pornografia. Porque, como ele é um pecado que, via de regra, está muito escondido, é muito mais difícil de você se desvencilhar. Porque quando você, vamos supor, um pecado muito na cara, né? Tipo, uma pessoa que é dependente de drogas, de álcool, ela se alcoolizou, ela se drogou, a gente vai ver. É muito claro. Mas um alcoólatra, ele é tão dependente, a pessoa que está acessando a pornografia, ela é tão dependente quanto o alcoólatra é do álcool. Ela é tão dependente do crack, da cocaína, quanto um viciado. Só que ninguém vê, só ela e Deus, né? Que é o que deveria nos preocupar muito mais do que sermos vistas por alguém praticando, acessando pornografia. Deus vê tudo. Então, a gente precisa entender isso, que nós vivemos pela graça, vivemos na graça, Jesus é nosso maior presente, nós precisamos ter um relacionamento com Cristo, porque é Ele que vai nos libertar, nós precisamos mostrar essa verdade para as pessoas,
Nós precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus, se arrepender verdadeiramente, entender que o vício na pornografia, que o acesso, às vezes você não é nem viciado, você pode estar dizendo assim, poxa, mas ela está falando de vício, eu não sou viciada. De vez em quando só dou uma olhadinha ali naquela revista Marie Claire, eu sei porque eu já li esse tipo de artigo na revista Marie Claire, eu sei o conteúdo que tem lá, tem os conteúdos que não agregam nenhum valor na nossa vida. E a gente está lá, mas ninguém vê, é só você e o seu celular. É você e seu celular no seu quarto, no seu trabalho, seja lá onde você estiver, muito fácil. Então, confesse diante de Deus que você tem essa fraqueza, se arrependa e se volte para Cristo. E é isso que você tem que mostrar para qualquer pessoa. Nós precisamos buscar ajuda com as irmãs experientes que possam nos acompanhar, fazer um aconselhamento, né? Essa é a nossa função, a gente está estudando para isso, para a gente se aconselhar. E nada impede de nós que estamos aqui numa posição, vou pedir um conselho para mim. Gente, a sua fraqueza, de repente, é a pornografia, é minha em outra área, eu vou precisar de aconselhamento. Eita! Então, a gente precisa realmente olhar para as irmãs experientes e buscar um acompanhamento. E uma coisa que é interessante para quem tem esse tipo de vício, quem tem vício com álcool, com droga, qualquer tipo de vício, ter alguém para prestar contas. O que isso significa? Que não é só você fazer um devocional uma vez por semana com a pessoa, falar sobre o pecado, falar, desculpa, sobre como Deus ele é maravilhoso, quanto ele pode te libertar. Nós precisamos de uma pessoa que a gente ligue, olha, hoje está muito difícil. Hoje eu não consegui. Hoje eu caí. Hoje eu acessei pornografia. E essa pessoa vai orar com você, essa pessoa vai te ajudar, essa pessoa vai pagar o preço junto com você. Então, quem conhece a Cristo deve agir dessa forma. Deve agir de uma maneira que glorifique ao Senhor. Mesmo lutando contra o pecado, mesmo viciada, mesmo tendo já acessado muitas vezes, nós precisamos nos voltar para o Senhor. Precisamos de ajuda. E uma coisa que ela fala aqui no livro, que é interessante, é da santificação progressiva, né? Que nós estamos numa santificação progressiva, que depois que nós somos salvas, depois que nós cremos que o Senhor Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, depois que nós nos arrependemos, que entendemos que temos que viver uma vida nova, nós passamos pelo quê? Pelo processo da santificação, e isso é degrau por degrau. É todo dia colocando um tijolinho lá na construção da nossa nova identidade em Cristo, né? E para isso a gente precisa fazer 3 coisas, ela coloca aqui no livro, que é despojar-se da antiga criatura, que é realmente deixar os velhos hábitos para trás, tirar tudo aquilo da nossa vida que a gente fazia, que a gente sabe hoje que desagrada ao Senhor. É fazer realmente, tentar fazer algo diferente, né? Renovar a nossa mente. Aí ela fala aqui na página 381, eu vou ler aqui para vocês, são 2 partes que eu achei interessante ler para a gente, com relação a renovar a mente, né? Apesar de ser imperativo que tomemos atitudes para parar de utilizar a pornografia, como desligar a internet, jogar os DVDs fora, destruir livros e revistas, simplesmente parar não é suficiente. Nós devemos também, literalmente, substituir o nosso comportamento por ações que agradam e glorifiquem a Deus. Pode implicar em afastar-se do computador, desligar a TV, ouvir músicas cristãs, escrever cartas, orar por outras pessoas e assim por diante. A ideia é focar na nossa mente e corpo, focar a nossa mente e corpo em fazer coisas que agradam ao Senhor. Devemos nos despojar do pecado e nos revestir de retidão. E outra coisa que ela fala na mesma página, um pouco mais abaixo, é quando nós tomamos consciência das áreas nas quais os nossos pensamentos e desejos não estão alinhados com Deus, né, com dele,
você pode orar para que o Senhor ajude a alinhá-los. É claro que tal renovação exigirá que você estude a Bíblia, de preferência todos os dias, que você aprenda a aplicá-la em sua vida. Nunca é demais enfatizar a importância de renovar a mente, especialmente por meio do estudo diário das Escrituras. Então, não tem como nós renovarmos a nossa mente, não tem como nós nos despojarmos da nossa antiga criatura, nos revestirmos de uma nova criatura sem estudar as Escrituras. Então, nós precisamos ter uma rotina de leitura, uma rotina de oração, uma rotina de congregar com os irmãos, para que nós possamos vencer não só o vício em pornografia, mas qualquer pecado que esteja nos aprisionando. E é vivendo que se aprende, né? Ela segue falando sobre uma série de dicas. Na verdade, ela fala que esse último tópico, ela dá uma série de dicas que eu não vou esmiuçar, porque tem muita coisa, ela faz várias perguntas. Então, quem tem o livro e quem está passando por esse problema, seria interessante fazer todo esse processo aqui. E nós, que seremos conselheiros, temos que olhar esses processos, tentar sistematizá-los, tentar entender o porquê de cada coisa que ela coloca aqui, para que a gente possa ajudar as pessoas, né? Mas vivendo o que se aprende, basicamente a gente tem que ter o quê? Obter o conhecimento bíblico sobre a pornografia, aí a gente vai precisar ler bastante sobre tudo que está escrito sobre moralidade sexual na Bíblia, ler o que as escrituras falam sobre isso. Nós precisamos conhecer o cerne da questão, o que está motivando a gente a procurar a pornografia. A gente tem que realmente analisar o nosso coração, analisar as nossas motivações. Nós precisamos fazer perguntas honestas. Ela coloca aqui, né, 4 perguntas. O que motivou a usar a pornografia pela primeira vez? O que faz continuar? O que atrai na pornografia? O que deseja com a pornografia é o quê? É um prazer pessoal? É escapar de sentimentos dolorosos? Evitar responsabilidades? Então, conhecer o cerne da questão é isso. É entender qual é a motivação por trás do acesso à pornografia, né? Mantenha um diário para momentos de tentação. Ela dá várias dicas aqui sobre esse diário e é interessante cada uma ler mesmo, é para escrever em cada página o que está, quando que acontece, quais são as circunstâncias que aconteceram, a vontade de você ter o acesso à pornografia, o que você estava pensando, anote o que realmente você fez ao ser tentada, né? A gente precisa realmente fazer esses passos para que a gente tenha uma real noção daquilo que está dominando a gente, né? E, como já falado anteriormente, se revestir de novos atos. É buscar fazer aquilo que nós conhecemos na Escritura, fazer aquilo que o Senhor determina e mesmo que isso no início seja difícil, mesmo que no início isso não seja algo que seja natural para nós, né? Porque nós estamos numa progressão, como ele chama o processo de santificação progressiva, nós estamos subindo degrau por degrau, e cada dia vai ser mais fácil ou menos doloroso fazer alguma coisa que agrade o Senhor, em detrimento daquilo que agrada a nós mesmas, né? Então, nós precisamos fazer aquilo que realmente agrada o Senhor, para que a pornografia não seja algo que vença, né? A gente não pode vencer. E lembrando, né, que em Apocalipse 21:5 fala que Jesus faz nova todas as coisas. Então, a pornografia, ela pode deixar de ser algo na sua vida que domine os seus dias, que domine a sua mente, né? Que domine, às vezes, as suas noites sozinha em casa, quando seu marido sai para trabalhar, ou então suas tardes, quando você está sozinho em casa, ou no seu trabalho, quando você está sozinha e não tem ninguém do seu lado para ver o que você está fazendo, deixando de fazer. Então, a gente precisa realmente entender que o Senhor Jesus pode fazer novas todas as coisas. Ele é o único que pode. E é para ele que nós temos que olhar. E um textinho que eu li que eu achei interessante compartilhar. A luta pelo fim da pandemia virtual não seja infectado.
Como o coronavírus, a pornografia é silenciosa, mas mortal, uma doença poderosa que tem efeitos desastrosos sobre o indivíduo e a sociedade. Apesar de ser o coronavírus que está atraindo mais atenção da mídia no momento, é a pornografia que estará presente conosco a longo prazo. Não podemos nos vacinar contra ela. Ela tem uma indústria de quase 100 bilhões de dólares comprometida a espalhá-la pelo mundo, e poucos são corajosos o suficiente para se colocar contra ela. Então, que nós tenhamos a coragem de nos colocar contra a pornografia, perder, irmãs, essa ideia romântica dessas revistinhas, desses folhetinhos, né? Desses filmes que viraram pop, né? 50 Tons de Cinza, gente que eu já escutei muita gente dizendo, eu fui ver com meu marido para a gente conhecer mais. Como eu falei, eu não creio que seja vontade de Deus que você saia da sua casa, ou que na sua casa, no seu quarto, no seu leito, onde você e seu esposo estão ali glorificando ao Senhor com a sua relação sexual, que você traga uma situação mentirosa, uma situação pecaminosa de duas pessoas que estão ali envolvidas sexualmente sem estarem casados, fazendo coisas que eles não deveriam estar fazendo. Então, que a gente deixe de romantizar essas pequenas pornografias do nosso dia a dia, as imagens que a gente faz, às vezes, com o bonitão do filme, né? Mas fulano, né? Quem nunca escutou lá em casa? Essas frases são típicas, né? Eu trabalho num ambiente que tem, hoje em dia tem até bastante mulher, e eu já ouvi cada coisa de cair para trás, assim. E, enfim, né? As mulheres hoje não têm mais pudor em falar o que sentem e demonstrar de forma clara os seus desejos, às vezes em público, né? Então, essas pequenas pornografias, não precisa ser só filmes de sexo explícito, essas pequenas imoralidades sexuais estão destruindo os nossos casamentos, estão destruindo a nossa relação com Cristo, e a nossa luta tem que ser não só para acabar com a imoralidade sexual, mas para acabar com todo o arcabouço que vem junto com a pornografia, como eu já citei. Então, que a gente tenha consciência disso, que a gente tenha consciência de que, ao consumir a pornografia, a gente está degradando a imagem de um filho de Deus, de uma filha de Deus, a gente está desconsiderando o fato daquela pessoa ter a imagem de Deus amar aquela pessoa, nós estamos tratando ela como um objeto. Então, que a gente possa fazer essa reflexão e olhar para a cruz, o tempo todo olhando para a cruz, que é em Jesus que nós vamos encontrar a saída, a libertação para esse pecado. Um relacionamento, irmãs, não adianta a gente dizer que conhece Jesus, mas a gente não estabelecer um relacionamento com ele. É no relacionamento com Cristo, é no dia a dia, é na oração, é no choro, é no arrependimento que a gente vai conseguir vencer o pecado da pornografia e qualquer outro que vier a dominar a nossa vida. Então, tem essa consciência, que a gente possa passar isso para as pessoas ao nosso redor e sermos menos românticas no que diz respeito a isso, mais objetivas quando nós formos falar sobre isso e sermos realmente diretas, assertivas. Pornografia é pecado? Sim. Não é diversão, não é um negócio inocente, não é, eu não faço mal para ninguém, eu estou ali no quarto, estou sozinha, não faço mal para ninguém. Isso é mentira. Você faz mal, sim. Você faz mal para um monte de criança, para um monte de mulheres, para um monte de homens que estão aí sendo escravizados ao redor do mundo por conta do filme que a gente está vendo. Tá bom, irmãs? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, sabedoria, para que a gente possa lidar com esse tema e que a gente possa ser misericordiosa, nós possamos ser misericordiosas com mulheres que eventualmente tenham esse problema, que a gente não olhe de cima para baixo, porque não tem ninguém melhor do que ninguém, que a gente possa encarar uma pessoa que tem esse vício
como a gente encara uma pessoa que tem qualquer outro tipo de pecado que precisa ser tratado diante de Deus, assim como nós temos, assim como qualquer uma de nós sempre vai ter, infelizmente, até o dia que o Senhor nos resgatar, ou o dia que acabar, que a gente for para a glória, nós vamos lutar contra pecados e não tem nenhum que não careça da glória de Deus. Amém? Então, Deus abençoe, boa noite, que a gente possa ter um resto de semana abençoado.